Bom dia, pessoal. Para quem está assistindo a gente aí agora ao vivo e também depois esse bate-papo vai ficar gravado para quem quiser assistir aí posteriormente. Eu sou o Alan, faço parte aqui do time de sucesso do cliente da Pollen. E a gente marcou aí esse segundo bate-papo com todos os nossos clientes para poder explicar um pouquinho melhor como que funciona a nossa parte operacional, a parte de compensação de fato. Então, hoje aqui comigo está a Beatriz e a Roberta, que fazem parte do time de operações aí e que vão explicar aí um pouquinho melhor como que funciona todo esse processo. Então, agora eu vou passar aí a palavra para elas poderem se apresentarem e darem sequência na apresentação. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. Pode mandar aqui nos comentários e também no nosso e-mail. Meninas, sejam bem-vindas, se apresentem aí e depois podem tocar daí, beleza? Qualquer coisa é só me chamar aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou a Beatriz, trabalho aí, eu sou engenheira ambiental, né, e atuo na Pollen desde o ano passado. Eu atuo na área de operações junto com a Roberta e fico na parte de homologação de notas fiscais e contato para negociação com os operadores. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Roberta. Como o Alan apresentou a gente, fazemos parte do time de operações. Eu sou analista de operações da Pollen, sou engenheira ambiental e sanitarista. Estou aqui atuando na Pollen comecei esse ano, né, no início do ano. E eu fico mais na parte de contato com o operador mesmo, né? Essa etapa inicial e depois durante toda a nossa parceria, desde o cadastro e homologação deles. Então, todo esse contato com eles. Então, Roberta, pode seguir aí na parte da logística reversa. Ainda não está aparecendo. Alan, compartilha aí para a gente, por favor. Achou. Então, gente, para começar essa nossa conversa aqui hoje, é importante a gente falar um pouquinho sobre o escopo principal do nosso trabalho, que está baseado na logística reversa. Antes do ano de 2010, já se via algumas iniciativas voltadas para o retorno do material, né, dos produtos depois do consumo para a indústria, mas ainda eram iniciativas um pouco pontuais, já que não tinha uma regulamentação tão forte, né, e eficiente na época. Então, após o ano de 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o termo logística reversa foi definido formalmente e ganhou um peso, né? Essa obrigatoriedade legal trouxe um peso para essas ações. Então, o que seria essa logística reversa? É o conjunto de ações voltadas para viabilizar a coleta, triagem e posterior restituição dos resíduos sólidos a novos ciclos produtivos ou o mesmo ciclo, no caso das embalagens, isso é totalmente possível, ou outras destinações ambientalmente adequadas. Então, assim, o escopo do nosso trabalho, ele foca exatamente nisso, de fazer com que parte das embalagens que chegam ao consumidor final, elas retornem para a indústria, evitando, né, os impactos ambientais dessas embalagens. A nossa solução, a solução de logística reversa que a Pollen apresenta, ela é baseada em créditos de logística reversa de embalagens em geral. O que seriam esses créditos, né? Qual seria a função? Como que funciona? É um sistema de compensação que remunera os atores da cadeia de reciclagem que realizam coleta, triagem, comercialização e venda desses materiais recicláveis como forma de incentivar e possibilitar a reintrodução das embalagens pós-consumo no ciclo produtivo. Então, assim, o crédito ele é uma ferramenta que dá um incentivo financeiro para os atores que já fazem parte dessa cadeia, né, da cadeia da reciclagem. Então, a gente remunera de uma forma adicional, né, de uma forma extra, aquelas empresas, aqueles atores que já estão fazendo parte da cadeia, no sentido de realizar a coleta, a triagem e a comercialização desses materiais. Pode seguir, Bia. Então, a gente vai começar aqui apresentando como funciona o sistema de crédito de logística reversa da Pollen. Aqui eu vou dar uma visão geral, né, da nossa plataforma e os principais atores atuantes nesse sistema. Primeiro, a gente tem os clientes da Pollen, que são vocês que estão nos assistindo hoje, que são justamente as empresas que colocam produtos embalados no mercado. A partir dessa colocação de produtos, né, são gerados embalagens como resíduos pós-consumo, que a gente chama. Esses resíduos são colocados no mercado e são espalhados, né, para o mercado consumidor e são coletados, parte deles, né, a parte que consegue ser coletada, consegue ser separada, são coletados por catadores
ou por coleta seletiva da prefeitura, ou até por empresas privadas que coletam esses materiais e realizam a triagem desses resíduos. Os operadores de reciclagem, que a gente chama, né, são justamente essas cooperativas de catadores ou empresas privadas que realizam a separação desses materiais, que a gente chama de triagem de resíduos, né? Então, basicamente, os resíduos chegam até eles, às vezes já misturados ainda, né, pela coleta seletiva, e eles realizam toda essa separação por tipologia de material, e vendo também o que pode ser reciclável ou não. Então, eles fazem todo esse trabalho, esse serviço de segregação de materiais e, posteriormente, vão comercializar esses materiais destinando à indústria de reciclagem. Então, o que formaliza é que esses materiais são reintroduzidos na cadeia produtiva é justamente quando esses operadores de reciclagem comercializam esse material a partir da venda desse material para uma indústria que vai receber esse material, vai fazer um beneficiamento dele e tornando ele uma nova matéria-prima para inserir num novo ciclo produtivo. Então, o que formaliza essa venda é justamente a nota fiscal de venda desse material do operador de reciclagem para a indústria de reciclagem. Portanto, o nosso sistema ele é todo balizado e todo baseado nessa nota fiscal de venda, porque essa nota fiscal de venda é um documento formalizado, né, ali junto à Receita Federal, é um documento que vai ter todas as informações de qual tipo de resíduo que foi material, né, na verdade, que foi vendido para a indústria, de onde que ele saiu, qual município ali do operador que vendeu esse material, qual o município de destinação e quantas toneladas de material, né? A gente sempre trabalha com unidades de massa, então quilos ou toneladas de material que foi realmente vendido para a indústria de reciclagem e foi reintroduzido no ciclo produtivo. Então, essa nota fiscal serve como uma comprovação desse processo e ela passa pela Pollen, né? Nosso trabalho é justamente pegar essa nota fiscal, analisar, fazer toda essa homologação dessa nota fiscal a partir da rastreabilidade da nota e gerar, a partir dessa nota fiscal, um crédito de reciclagem, né? Então, dependendo da quantidade de material que tem nessa nota fiscal, ela vai gerar uma quantidade de créditos que vão ser utilizados para compensar a logística reversa dos clientes que contrataram o serviço da Pollen. Então, basicamente, aí a gente fecha esse ciclo, né, do nosso sistema e a gente vai explicar mais um pouquinho como que se dá toda essa parceria com os operadores de reciclagem e, posteriormente, toda essa homologação de notas e alocação de créditos para os clientes. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, entrando mais no detalhe da parceria, né? Como que se inicia, o que a gente leva em consideração para poder firmar essa parceria com as empresas de triagem. Então, o primeiro ponto é a gente traçar o perfil que o nosso operador parceiro tem que ter, né? Então, o primeiro filtro, o primeiro crivo que a gente cria para selecionar, né, para poder identificar um operador, é realmente verificar se ele é uma cooperativa ou associação de catadores de materiais recicláveis ou empresa privada que realiza triagem, comercialização e venda dos materiais recicláveis de origem pós-consumo. Então, assim, logo no primeiro momento, a gente prioriza muito essa questão da triagem. Por quê? A gente busca remunerar o primeiro elo da cadeia. E quem seria esse primeiro elo da cadeia de reciclagem? É aquela empresa que tem o primeiro contato com o material pós o consumo. Então, assim, depois que o consumidor finalizou, né, de utilizar aquele produto, a empresa que tem o primeiro contato é considerado o primeiro elo. Então, a gente filtra isso exigindo que nossos operadores realizem a etapa de triagem, porque na etapa de triagem é onde tem a separação, a identificação e a classificação desse material. Então, é fundamental que a empresa realize triagem. Um outro ponto muito importante é a questão da origem do material. Então, é algo que a gente
prioriza muito, porque quando a gente fala de logística reversa, é justamente esse esforço de fazer com que o material que chegou no consumidor final, ele vá retornar para a indústria. Então, tem todo um trabalho para que esse material que seja viável, né, que esse material retorne para a indústria. Então, a gente foca muito que a origem desse material tem que ser pós-consumo. Existem algumas empresas de triagem que trabalham com materiais pós-industrial. Ela faz parte da cadeia de reciclagem, é um trabalho ambientalmente importante também, claro, mas esse tipo de material ele não gera crédito de logística reversa. Então, a gente só trabalha, né, só negocia, comercializa crédito com empresas que trabalhem com material de origem pós-consumo. Pode passar, Bíblia. Aqui, a gente tem um fluxograma que ilustra as principais etapas do nosso processo de parceria com os operadores. Então, assim, de uma forma mais objetiva, a gente começa com a primeira etapa, que é o cadastro do operador no sistema. Então, nessa etapa, a gente levanta várias informações, documentações importantes para a gente caracterizar esse operador. Uma vez o cadastro dele é aprovado, ele é encaminhado para a auditoria, que é a segunda etapa. Então, nessa etapa de auditoria, a gente consegue entrar mais no detalhe operacional. Então, a gente tem uma proximidade maior de como é que é o dia a dia operacional. E após ele ser aprovado na auditoria, o operador ele é considerado homologado. Então, a partir daí, ele está apto a iniciar uma parceria com a Polen. Então, daí começa o início da parceria para a prestação de serviços de logística reversa. Dentro dessa parceria, existem algumas etapas, né, de relacionamento que a gente tem com os operadores. Uma delas é a homologação das notas fiscais, onde a gente valida a veracidade, a gente valida as informações prestadas, se está dentro dos moldes necessários para a gente conseguir converter aquela tonelagem ali, aquela massa, em créditos. Uma vez estando aprovadas essas notas, a gente é encaminhado para a formalização da parceria. Então, toda e qualquer parceria de negociação de crédito com nossos operadores é formalizada por contrato. Então, a gente faz um contrato justamente para garantir uma segurança, né? Tanto para a gente quanto para os operadores. Então, lá vem destrinchado todas as informações relacionadas à parceria. E, por fim, a gente chega na remuneração pelos serviços. Então, nessa etapa, que, de fato, o incentivo financeiro é repassado para essas empresas de triagem. E depois a gente continua com a parceria, tendo novas negociações e auditorias periódicas. Pode passar. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente em cada uma daquelas etapas que eu acabei de apresentar no fluxograma. Então, assim, começando com o cadastro dos operadores. Tem uma pequena etapa prévia a esse cadastro, que é justamente a qualificação desse operador. Como eu falei lá no início, tem um perfil que esse operador precisa ter. Então, a gente identifica uma empresa ou uma cooperativa que aparentemente tem o perfil de ser um operador Polen, e a gente entra em contato com eles e tem toda uma conversa, um bate-papo mesmo, para poder entender o que ele faz, como é que é o trabalho dele, se ele realmente é uma empresa que está qualificada a se tornar um operador. Ela atendendo todos aqueles pré-requisitos do perfil que a gente falou, realizar triagem, trabalhar com material pós-consumo, emitir nota fiscal, que é um filtro que a gente já coloca logo no início, como a Beatriz falou anteriormente. Para a gente converter em crédito, é necessário que a nota fiscal seja emitida. Então, a gente faz toda essa qualificação do perfil da empresa. Ele tendo o perfil aprovado, ele é encaminhado para essa primeira etapa, que é o cadastro. Essa primeira etapa consiste em um cadastro na plataforma da Polen. Então, a gente envia um link para esse operador com um formulário, onde são solicitadas documentações e informações operacionais para assim conhecer a realidade de cada operador parceiro. Nesse formulário, ele tem 2 tipos de informações que a gente pede. Uma são informações mais qualitativas, que o próprio operador vai ter que descrever, porque dentro da cadeia de reciclagem existem vários modelos de se fazer, né? Modelos legalmente aceitos e ambientalmente adequados. Então, a gente pede uma etapa realmente que ele descreva para a gente entender como funciona, e tudo isso é comprovado por documentação. E aqui eu pontuo alguns documentos que a gente solicita, como o CNPJ, o Estatuto Social, o Contrato Social, licença ambiental, alvará de funcionamento, certificado de Corpo de Bombeiros, CTF-BAMA, calibração da balança, inscrição municipal e inscrição estadual. Então, assim, ele manda toda essa informação para a gente, toda essa documentação. Essa documentação, ela é avaliada, né? Então, é checada toda a veracidade das informações, a validade das documentações são checadas. Uma vez com essa documentação toda ok e o cadastro aprovado, o operador ele é encaminhado para a segunda etapa, que é a etapa de auditoria. Pode passar, Bia. Na etapa de auditoria, a gente entra mais no detalhe operacional. Então, assim, a segunda etapa consiste em auditorias com visitas periódicas, podendo ser online ou presencial, para verificação da capacidade operacional, condições de trabalho e acompanhamento do crescimento do operador. Então, assim, logo depois que o cadastro do operador é aprovado, nas próximas semanas,
a gente começa o processo de auditoria com ele. A auditoria, ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é numa plataforma de auditoria que a gente tem, onde o operador também é encaminhado, a gente encaminha esse link para ele, e ele presta as informações num formulário, onde a gente solicita registros fotográficos, algumas informações qualitativas também, e ali a gente consegue começar a entender mais de perto como que funciona o dia a dia operacional. E a segunda etapa, que pode ser presencial ou online. Durante esse período de pandemia, a gente acabou fazendo várias auditorias online, porque a gente não estava podendo ir visitar, não estava podendo aglomerar, né? Então, a gente migrou para essas auditorias online. Nessa segunda etapa, é onde realmente acontece a visita, da gente ir lá, né, presencialmente, ou ou de maneira virtual. Nessas visitas, a gente consegue ver cada etapa do processo operacional. Né? Então, a gente tem 2 modalidades de auditoria na Poli. Volta lá, pode voltar. A gente tem 2 modalidades de auditoria. Uma é a auditoria de homologação, que é logo após o cadastro, como eu expliquei, e a outra auditoria é a auditoria que a gente realiza periodicamente para o acompanhamento de como é que está sendo essa operação, se está aumentando a capacidade operacional, se tem algum entrave que o operador está precisando estruturalmente ou de algum apoio administrativo e a gente presta esse tipo de apoio. Então, a gente tem essa periodicidade de auditoria. Porque, assim, o objetivo principal da auditoria é realmente promover essa maior aproximação com os operadores e possibilitar uma maior transparência dos nossos processos operacionais. Então, com a auditoria, a gente consegue realmente se aproximar mais deles e, assim, trazer mais transparência para os nossos clientes de como que essa compensação, quem são essas empresas que estão sendo utilizadas para poder compensar as embalagens dele. Então, a auditoria é uma etapa fundamental. Pode passar, Bia. Aqui são alguns registros fotográficos de auditorias que a gente realizou. Essas primeiras fotos são de um operador privado, que a gente tem parceria em São Paulo, lá em Barra Bonita. Então, essas 2 são fotos de auditoria. Pode passar para a próxima. E essas aqui são fotos de um operador parceiro que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é uma cooperativa, que a gente também fez auditoria presencial neles. Após a aprovação, né, a gente realizou todo o processo de auditoria, levantou todas as informações e o operador ele é aprovado nessa auditoria, ele é considerado homologado e a partir daí a gente pode começar a etapa, as negociações de crédito propriamente ditas. Pode seguir. Então, a partir daí, né, depois que o operador ele está homologado no nosso sistema e auditado, a gente parte para solicitação de notas fiscais, né? Então, a gente sempre realiza a comprovação da logística reversa por região, né, por estado. Então, sempre que uma empresa contrata um serviço nosso para determinado estado do país, a gente vai utilizar operadores homologados pela Pollen nessa região. Então, a gente entra em contato com o operador que já está homologado e passa a demanda de notas fiscais para ele. Então, basicamente, a gente solicita o peso, né, em toneladas que a gente precisa de cada tipo de material e ele vai nos passar as notas fiscais que ele possui de venda que ele já realizou nesse ano, prioritariamente nesse ano, e no caso da logística reversa, ela também pode ser comprovada pelo ano anterior à compensação. Então, a gente recebe essas notas fiscais e vai passar por esse processo todo de análise e homologação. Nesse processo de homologação, são verificados a veracidade da nota junto à Receita Federal, a descrição das tipologias de material que estão presentes na nota, então a gente verifica os códigos NCM utilizados, a descrição do material, a unidade comercial que está sendo utilizada, porque tem que estar sempre em quilos ou toneladas, né, que são unidades de massa, e também para quais destinatários esses materiais estão sendo enviados. Né? Isso é um ponto muito importante na nota fiscal, porque a gente consegue rastrear esse caminho que esse material percorreu, para onde que ele foi destinado, e se ele foi destinado, de fato, para uma empresa regulamentada, que realiza, de fato, a reciclagem dos materiais e que é ambientalmente correta e está dentro dos parâmetros legais. Né? Com isso, a gente verifica licença ambiental junto aos órgãos desse destinatário e a gente cadastra esse destinatário também no nosso sistema.
Aqui tem uma ilustração dos principais pontos que são observados, né? Então, aqui a gente tem o operador de reciclagem, que é, de fato, a empresa que está gerando essa nota fiscal, ou seja, a empresa que realizou a triagem dos resíduos, e é justamente esse parceiro da Pollen que a gente tem mais próximo. Então, aqui tem a descrição, né, de onde que está saindo esse material, e então tem a natureza da operação, que é venda de material, né, sempre uma venda de material para uma indústria ou para uma outra empresa, e aqui embaixo a gente tem esse destinatário, que é a empresa que vai receber esses materiais. Então, nesse caso, por exemplo, é a Wise Plásticos, que é uma indústria que realiza reciclagem e reintrodução dos plásticos na cadeia produtiva. A gente tem todas as informações, a partir dessas informações a gente consegue consultar o CNPJ, todos os parâmetros legais dessa empresa. E aqui embaixo tem todas as informações dos produtos, né, que são os materiais que estão sendo vendidos. A gente tem os códigos do produto, a descrição do material, que nesse caso eram resíduos de plástico que estavam sendo comercializados. Temos esse código NCM, que também são códigos padronizados junto à Receita Federal. E temos a unidade comercial. Todas as informações são verificadas e a quantidade da nota em peso, né, que é o que vai gerar os créditos. Nesse caso, por exemplo, tinham 11,36 toneladas, né, ou 11.370 quilos de plástico sendo vendidos, que vão gerar esses créditos de plástico nessa região, que no caso aqui é o estado de São Paulo. Então, por exemplo, clientes nossos em São Paulo poderão usufruir desse crédito. Claro que é só uma vez, né? A gente não pode realizar duplamente isso, então esses créditos são alocados de forma a atender as demandas dos nossos clientes nesse estado. Só um momentinho. Então, depois dessa análise, né, a gente tem a formalização da parceria. Depois que essas notas são homologadas, a gente faz um contrato junto com esse operador parceiro, de forma a formalizar essa parceria com todas as informações das notas que a gente vai utilizar, como créditos de logística reversa, as tipologias de material, as quantidades e os valores que estão sendo negociados com esse operador. Além disso, nesse contrato também há uma cláusula em que esse operador ele se compromete a não enviar essa mesma nota fiscal para nenhuma outra entidade de logística reversa. Então, isso é muito importante porque nos dá essa segurança de que essa nota fiscal só poderá ser utilizada pela Pollen. Então, após isso, né, a gente vai ter essas notas fiscais no sistema. Então, a gente tem créditos ali no nosso saldo, né, do sistema da Pollen, que vão ser, então, alocados para os clientes que contrataram os serviços. Então, justamente, essas massas, né, que já foram homologadas, elas vão passar a integrar esse sistema da Pollen, de créditos de logística reversa, e vão ser alocados conforme a tipologia, o estado de certificação, o ano de compensação que o cliente contratou conosco, e todas as informações vão estar contidas num relatório que a gente realiza no final dessa compensação. E lembrando também que, a partir dessa contratação do cliente, né, a gente tem no prazo máximo de 1 ano para prestar todas as informações e enviar o relatório que tem todas as informações utilizadas para a compensação da logística reversa do cliente. A gente preza muito pela transparência de todos os nossos serviços, e esse relatório de logística reversa, ele serve justamente para a gente mostrar todas as notas fiscais que a gente utilizou e todos os operadores, parceiros e destinatários que a gente utilizou para compensar a logística reversa contratada. Nesse relatório também, a gente apresenta o total de embalagens colocadas no mercado por esse cliente, o plano de contratação que ele contratou, né, conosco, então 22% sendo o mínimo previsto pelo acordo setorial de embalagens em geral, né, 22% das embalagens colocadas no mercado é o mínimo que o cliente pode contratar com a gente.
e também, caso o cliente deseje, ele pode contratar até 100%, 200%, enfim, o quanto que ele, né, se compromete ali, de fato, com a logística reversa. Então, aqui a gente vai apresentar o total que foi contratado e, posteriormente, qual compensação, o total de compensação que a gente já realizou. Nesse caso, como era um relatório parcial, ou seja, antes de finalizar o processo, ainda estava em 21,43, então ainda falta um pouquinho ali para completar o total que o cliente contratou. E a gente separa também por tipologia. Nesse caso, por exemplo, que eu apresento aqui, esse exemplo, o cliente só contratou os materiais de papel e plástico, porque provavelmente nas embalagens dele só continha esses tipos de material. Nesse relatório também a gente apresenta esse extrato de notas fiscais, onde a gente mostra todos esses números, esses códigos, são o código DANF, né, que é associado, é um código único, que é associado a uma nota fiscal. E, a partir desse código, a gente consegue verificar a legalidade da nota junto ao site da Receita Federal. E também a gente mostra para o cliente qual operador que realizou a triagem, né, ou a separação desses materiais, e qual que foi a indústria de reciclagem destinatária desse material. Também mostramos o estado onde foi localizada, onde foi realizada essa compensação e o total em toneladas dessa nota fiscal. A partir daí, né, o cliente consegue ver todo esse caminho percorrido pelos materiais que foram reintroduzidos na cadeia produtiva. Por fim, a gente mostra aqui como que funciona a regulamentação junto aos órgãos ambientais, né? O que acontece hoje é que a logística reversa ela foi regulamentada em alguns dos estados do Brasil, mas lembrando que a logística reversa é obrigatória para todos os estados, né, porque ela é obrigatória em âmbito nacional, a logística reversa de embalagem em geral. Porém, até hoje, apenas 3 estados no país finalizaram esse processo, né, de regulamentação e que já está em prática. Outros estados estão nesse processo de regulamentação, porém, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul são os estados regulamentados que realizam toda essa conferência e fiscalização da logística reversa. Em cada estado, há especificidades diferentes que são definidas pelo órgão ambiental, que é o órgão regulamentador da logística reversa no estado. Então, cada estado faz decretos ou políticas específicas que vão definir como que deve ser a comprovação da logística reversa nessa região. Então, nos estados, por exemplo, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, hoje a gente faz uma compensação de uma comprovação de forma coletiva, ou seja, a Pollen presta informações para esses órgãos com todos os clientes que contrataram nesses 2 estados os serviços da Pollen, e prestamos informações de todos os operadores, notas fiscais e recicladores que foram utilizados para comprovar a logística reversa do ano de referência de compensação. Já no estado do Rio de Janeiro, onde é o INEA, que é o órgão regulamentador, é o próprio cliente que vai prestar as informações para o órgão ambiental. Então, a Pollen atua nesse sentido apenas fazendo o serviço, né, de comprovação de logística reversa, passando essas informações para o cliente, e o cliente que vai informar ao órgão as informações sobre as suas próprias embalagens e comprovando ali que, de fato, ele contratou os serviços da Pollen para a logística reversa de suas embalagens. Então, em cada estado há uma especificidade, e em cada estado também, cada estado define um prazo ali onde o cliente tem que comprovar essas informações. Então, no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, o prazo é sempre 31 de março, né? Em alguns anos, como já ocorreu nesse ano, esses estados eles aumentam o prazo, mas como base temos essas datas. Então, 31 de março do ano seguinte, o cliente precisa comprovar a logística reversa das embalagens que ele colocou no ano anterior. Já no Mato Grosso do Sul, é um estado que está bem avançado na questão da fiscalização. Eles têm um sistema próprio
de logística reversa. E eles, nesse ano de 2021, como eles começaram recentemente com esse sistema, a gente ainda estava prestando as informações referente ao ano de compensação de 2019. Então, o Estado ele está há um ano atrás em relação aos outros estados regulamentados. Então, no estado do Mato Grosso do Sul, em 31 de janeiro do ano que vem, será comprovado a logística reversa referente ao ano de 2020. Porque hoje, nesse ano de 2021, a gente comprovou de 2019, então as embalagens que foram colocadas no mercado em 2019, e em 2022, até 31 de janeiro, vai ser comprovada a logística reversa referente às embalagens colocadas no mercado no ano de 2020. Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. A gente está aqui disponível para dúvidas, caso surjam. E aqui estão nossos contatos, né? A gente também se disponibiliza para demais dúvidas, e também o Alan, né, está sempre aí em contato com vocês, vai estar sempre disponível, caso surjam dúvidas específicas, e se vocês quiserem saber mais sobre o nosso sistema de comprovação de logística reversa. Obrigada. Obrigada, gente, pela atenção. O áudio está desligado, Alan. Opa, desculpa. Primeiramente, queria, meninas, agradecer aí pela disponibilidade de vocês, de ter tirado esse tempinho para poder explicar para a gente como que funciona melhor toda essa parte operacional, que eu acho que é uma dúvida que vários clientes eles me procuram para poder perguntar. Eu acho que vocês, melhor do que ninguém, para poder explicar de fato como que funciona tudo isso. Eu acho isso muito legal, muito valioso. Agradeço aí de verdade. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar mandando aí nos comentários, ou também, assim como as meninas colocaram, vocês podem também estar encaminhando para a gente aí um e-mail, que a gente está disponível para poder tirar qualquer dúvida específica que vocês tiverem, ok? Eu acredito então que seja isso. Mais uma vez, meninas, muito obrigado pela disponibilidade, e para vocês, nossos clientes, aproveitem aí essa aulona que as meninas deram, porque é bem valiosa, acho que vai ajudar bastante, e qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Beleza, meninas? Mais uma vez, muito obrigado, viu? De nada, estamos aí. A gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida, como o Alan falou, só mandar e-mail que a gente está aqui para responder. Tá bom, galera. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.